E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de medição, beleza? Bom, legal. Nesse próximo slide nós estamos falando um pouquinho sobre as formas de medição, tá? Então, eu tenho dois tipos de medição, a medição direta ou a medição indireta, tá? O que difere de uma para outra, tá? A principal diferença entre as duas é que a medição direta ela é feita com instrumentos e esses instrumentos eles retornam o valor absoluto e que é utilizado nas produções e também em pequenas amostragens, certo? Já a medição indireta é utilizada por meio de um comparativo, ou seja, é onde você vai fazer uma medição e tem um padrão que deseja você realizar essa comparação com o resultado obtido, certo? Vamos falar então que nós temos uma medição, um exemplo de medição direta e indireta. Tá? Então eu vou fazer um desenho novamente para vocês aí. Só lembrando que tem um lag, né, que é o tempo de fazer a transmissão da minha câmera para a MP, tá? Mas é bem tranquilo, dá para acompanhar aí, tá? Então vamos falar que você vai fazer uma medição direta e você tem que verificar o diâmetro, certo? Então, para mim fazer uma verificação do diâmetro, né, que no caso aqui seria esse cara aqui, eu quero saber quanto que eu tenho de medida aqui, certo? Vou colocar aqui a linha de centro, o professor Lucas de desenho ficar feliz lá, tá bem certinho, beleza, bonitinho, setinha, legal. Então, se eu quiser fazer essa medição do diâmetro, eu vou fazer uma medição direta, porque eu vou utilizar o paquímetro, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é um instrumento de medição. Ele vai pegar aqui e vai fazer a medição encostando nesses pontos. E quando ele faz isso, você já consegue ter a leitura direta da medida. Então, eu vou saber quanto que tem esse diâmetro aqui. Então, é uma leitura feita de forma direta. Vou colocar aqui, por exemplo, o diâmetro de 10, certo? Então, eu consigo ter o resultado direto. Eu olho, faço a leitura, eu obtenho o resultado. Isso é uma medição direta, beleza? Aí eu tenho um exemplo de uma medição indireta. Vamos falar que eu tenho N pecinhas dessas aí, parecida com essa, vou chamar, falar que é uma arruela, vai? Então, eu tenho várias arruelas dessas. E eu tenho que medir esses caras aí, certo? Só que, imagine se eu tiver que medir uma por uma delas, eu estou numa linha de produção e tá vindo, tem uma esteira que vai alimentando esses caras aqui, e conforme vai chegando as pecinhas, o meu operador que vai estar aqui na linha de produção, ele tem que fazer toda a medição de forma sequencial, sem parar, para não atrasar. O próximo ponto ali vai ser na linha de produção. Se o cara que está aqui atrasar, lá na frente, ele vai ter um atraso aí no tempo dele, né? Então, isso aqui não é legal, né? Certo? Então, é importante eu implementar um novo tipo de medição. Só uma ajustadinha de leve aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem. Opa, ficou torto. Beleza. Então, é interessante implementar um novo tipo de medição. Em vez de eu pegar o paquímetro de uma a uma dessas peças, eu faço uma medição indireta. Então, essa medição indireta, eu vou utilizar um padrão. Então, com esse padrão, eu ganho um pouco mais de velocidade para realizar essa medição. Um dos exemplos que nós vamos utilizar para fazer essa medição é o modelo passa ou não passa. Nós também vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou desenhar aqui bem simplório, meu passa ou não passa. Então, para mim ganhar velocidade, eu vou usar dois modelos de passa ou não passa, certo? Eu vou usar o modelo com um calibrador externo. Vou arrumar minha câmera aqui para vocês enxergarem melhor. Beleza. Acho que agora dá para ver já. E mais um pouquinho. Então, vou usar esse cara para fazer a verificação do diâmetro externo. Vou dar uma outra cor. Diâmetro externo. E do diâmetro interno.
O segundo calibrador que nós vamos utilizar vai ter um formato diferente já. Então, vou colocar a linha de centro desse calibrador aí. Vou colocar aqui a minha linha tracejada, que significa que eu tenho diâmetro interno. Vocês não viram ainda com o professor Lucas, mas eu já vou mostrar para vocês. Esse desenho aqui é um desenho feito em meio corte, certo? Então, nós temos as achuras aqui. Metade do desenho eu enxergo a parte interna e outra metade eu enxergo a parte externa, certo? Então, tracejada e aqui linha contínua, a mesma peça, certo? Então, esse cara aqui eu vou usar para verificar o diâmetro interno na minha arruela. E esse cara aqui eu vou usar para fazer a verificação do diâmetro externo da arruela. Beleza? Beleza. Linha de centro aqui do calibrador. Legal. Então, lembra que a nossa pecinha lá, ela tinha o diâmetro externo de 10 milímetros. Então, esse calibrador aqui, ele vai ter 10 milímetros aqui, nesse ponto. Legal? Já esse calibrador aqui é um calibrador por diâmetro interno, eu vou utilizar ele, tá fora da escala, tá? Mas é mais que nós seguimos como um exemplo aí, tá? Eu vou utilizar ele para medir o diâmetro interno da arruela. Legal? Beleza. Então, isso significa que a arruela, na hora que eu for fazer a medição, ela vai ter 2 pontos lá. Então, esse cara aqui é o cara que vai encaixar. Vou fazer a arruela desenhada aqui para nós. Aqui eu tenho o rasgo dela. Então, o calibrador, vou colocar em outra cor, ele vai entrar aqui. E eu faço a medição com o encaixe dele aqui. Por isso, o próprio nome já passa ou não passa. Então, deixa eu colocar as achuras aqui para mostrar aqui o corte. Então, na hora que eu encaixar esse calibrador aqui, com esse movimento, que passa ou não passa, eu consigo verificar se o diâmetro de 5 está feito de forma correta, certo? Vou colocar o observador aqui, então eu estou olhando como que eu faço a parte da medição. Então, eu simplesmente encaixo e desencaixo. Então, tem a linha de produção lá, lembra que nós vimos? Então, eu tenho várias pecinhas, eu vou encaixando, desencaixando, tá certo, tá fora, tá ok, tá dentro, beleza. E não vai parando a produção, é uma forma mais rápida, com velocidade. Já na segunda opção aqui, eu vou fazer a medição de forma externa. Então, quem vai entrar na pecinha é a arruela. Então, vou colocar ele aqui. Agora, vou colocar o nosso padrão aí achurado, certo? Uma matriz, um calibrador, como nós devemos chamar, passo a passo. Temos vários nomes. Aí, a arruela, ela vai estar nesse ponto aqui, certo? Eu vou colocar tracejado, porque eu só estou medindo o externo dele. Aqui eu queria medir os 5 milímetros, né? Então, eu vejo o interno. Aqui, a ideia é eu verificar o diâmetro externo da arruela. Então, a hora que eu pegar esse cara aqui e soltar ele do meu comparador, da minha matriz, do meu passo a um passo, esse cara, se ele estiver com a medida fora do padrão aqui, ele não vai encaixar, se ele estiver maior. Agora, se ele estiver menor, ele também vai passar. Então, aí nós temos alguns outros problemas que existem outras ferramentas para estarem sendo utilizadas e evitar isso daí, certo? Mas a ideia é essa, certo? Passo a um passo para verificar o diâmetro interno. E aqui, o diâmetro externo eu consigo utilizar para verificar com essa matriz aí. Tudo bem? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de precisão também, né? Porque, como nós vimos nesse exemplo, será que essa precisão que eu tenho aqui no externo vai afetar o meu processo?
será que se ele tiver menor aqui, tem algum problema para mim? Ou é importante que ela esteja apenas sendo controlada à medida do diâmetro para ele não ficar maior? Eu não quero, se a arruela ficar maior, ela não passa aqui, legal? Não passou, está reprovada, volta para trás. Tira da linha de produção. Se ela ficar menor, para mim, pode ser que não faça diferença lá, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a importância da parte de precisão e da escolha do seu instrumento para fazer a medição, legal? Beleza. Legal, vamos dar uma pensada agora, então, nessa parte dos requisitos de medição, certo? Eu tenho a relação da dimensão e a precisão. Até que ponto esses dois caras se relacionando é importante para mim, certo? Então, a dimensão ela pode variar do zero ao infinito, né? Nós não temos uma restrição assim de acordo com a necessidade da sua capacidade. Já a precisão, ela tende a acompanhar o crescimento. Então, ela pode estar possuindo assim, umas restrições, e devido a isso depende do instrumento, do material, do acabamento da peça e dos requisitos do seu projeto, como nós falamos no exemplo anterior. No meu exemplo anterior, que a dimensão interna da arruela de 5 mm era extremamente importante, então só tinha meu passo a não passo. Já no externo, se ela ficasse um pouco menor, o requisito do meu projeto era que não tinha problema, eu não queria que ela ficasse maior, certo? Vamos dar um outro exemplo aí. Eu tinha uma pecinha que eu quero fazer a medição, uma pecinha quadrada. Eu tenho um quadrado, posso representar o quadrado dessa forma, né? Colocar o símbolo de quadrado aqui e colocar a medida, 10 milímetros, joia? Então, esse quadrado aí, ele é um quadradinho, o material dele, eu vou falar que é madeira. Bonita. Madeira. E ele vai ser utilizado como o encosto. Então, se eu vou utilizar ele como um encosto, precisão que eu tenho, qual que é o nível de critério para isso? Então, eu simplesmente vou pegar esse cara e vou encostar ele na parede, por exemplo, aqui. Vou encostar ele numa parede. E simplesmente para isso. Vou encostar aqui e vou apoiar com alguma outra coisa. Então, eu não tenho uma precisão muito grande sobre essa medida. Então, como eu não tenho uma precisão, eu vou usar um instrumento com uma menor precisão. Um desses instrumentos, por exemplo, é a régua. A régua, ela é um pouquinho mais maleável nessa questão aí de precisão, certo? Nós temos até para usar, por exemplo, na sala de aula, né? Então, essa questão da precisão da régua me atende nesse caso. Legal? Agora, vamos falar que esse mesmo material aí, a pecinha quadrada de 10 por 10, de madeira ainda, ela vai ser utilizada como uma trava. Então, eu vou pegar esse cara e ele vai ser encaixado em algum lugar aqui para travar o movimento de algo. Vou pressionar ele aqui e eu não quero que alguma coisa se movimente sobre ele, seja no sentido X, no Y. Tá vendo que aqui já mudou o meu requisito aqui já, porque ele tem que encaixar em um lugar e ficar rígido aqui. Eu não quero que ele corra ou que se movimente. No exemplo anterior, se mover, não tinha problema para mim, né? Então aqui, eu já vou usar um instrumento diferente. Vou usar um instrumento que vai ter uma precisão maior. Então, eu vou usar, por exemplo, um paquímetro. Aqui em cima nós vamos usar a régua, certo? E aqui nós vamos usar um paquímetro. Vamos ainda falar, então, que essa mesma pecinha, ela vai ser utilizada como um item principal do meu projeto lá. Então, o requisito para esse projeto já mudou bastante, né? É o item principal. Se acontecer dessa pecinha quadrada ter algum problema, vai travar o projeto inteiro, certo? Então, na hora que isso acontecer, eu vou ter que utilizar um instrumento com uma precisão maior do que esses dois caras aí, que são a régua e o paquímetro. Então, vamos lá. Ele vai vir aqui, a nossa pecinha quadrada. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês na tela, certo? Então, ele vai ter alguns furos aqui, vai ter um encaixe aqui,
E vai ter um outro furo aqui. Vou colocar em linha contínua, vai. E coloco a chura aqui, fica melhor para nós entendermos. Né? Estou enxergando ele por dentro aqui. Churas, vocês vão ver com o professor Lucas mais para frente, não se preocupe. Mas, já antecipando, coloco as churas quando eu tenho, quando eu quero mostrar a parte interna de algum instrumento, equipamento, material que eu quero estar utilizando, certo? Voltando aqui. Então, esse cara aqui é o elemento principal a ser utilizado. Tá vendo que aqui eu tenho um furo? Provavelmente vai vir, por exemplo, um parafuso aqui. Então, se vai vir um parafuso, é importante eu ter uma precisão maior. Aqui vai encaixar, por exemplo, um eixo. Vou colocar aqui um eixo, um parafuso, e aqui vai entrar um canal que vai travar essa peça. Então, a precisão sobre esse cara aqui aumentou. A régua não me atende mais, o paquímetro também não me atende mais. Eu vou ter que utilizar um outro instrumento aqui, que no caso nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, é o micrômetro. Beleza? Então, a régua, eu tenho precisão na casa dos milímetros. O paquímetro, eu tenho precisão na casa dos décimos. Às vezes, em até alguns casos, centésimos, a precisão deles. E o micrômetro, como o próprio nome já diz, eu tenho precisão na casa dos micrometros. Então, aqui eu tenho 0, décimo, centésimo, milésimo. Aqui, como nós falamos, eu tenho precisão na casa dos décimos, centésimos. E aqui eu tenho precisão na casa dos milímetros. Às vezes até chega a um décimo aí, mas tem que ser uma regra muito boa, tá? Normalmente é difícil ter esse caso aí, tá? A maioria das vezes se encaixa com 1 milímetro aí. Tudo bem? Legal? Então, o instrumento que eu vou estar utilizando tem relação com a precisão do meu projeto. Bacana?